Bom, pessoal, então a gente vai responder as duas questões que ficaram na aula passada, tá? Para que a gente responda, a gente precisa entender o fenômeno chamado blindagem eletrostática, tá? Que aí, para iniciar, a gente precisa imaginar um corpo que ele seja totalmente de metal e que seja oco, e que receba cargas elétricas incididas sobre ele, tá? Como ele é oco, as cargas elétricas, elas vão ficar distribuídas na superfície. Vamos dizer que ele vai receber uma quantidade enorme de cargas positivas. Então, vai ficar toda distribuída na superfície, tanto se fosse positiva quanto negativa. Ela fica distribuída na superfície, tá? De forma que aqui no seu interior não tem nenhuma carga elétrica. Se não tem nenhuma carga elétrica, não há campo elétrico. Então, o campo elétrico no interior é nulo. Como é que a gente coloca? Que o campo elétrico aqui é igual a zero. Se não tem campo elétrico, não tem interação nenhuma entre as cargas. Então, você não vai ter passagem de eletricidade nenhuma aqui para dentro. É por isso que um veículo é seguro. Eu e meus carrinhos, né? Vocês sabem, né? Que eu sou ótima de desenhos. Ele é seguro porque se por acaso alguma descarga elétrica incidir sobre ele, né? Se alguma descarga elétrica incidir sobre ele, a distribuição das cargas vai ficar só na superfície e o campo elétrico no interior vai ser nulo. Então, você pode ficar abrigado dentro de um carro que é seguro para você, tá? Mas não encosta na lataria do carro, não deve encostar em hipótese alguma da lataria e nem sair do carro, até que o socorro venha e colocando um processo de descarregar essa carga elétrica, né? Ele vai colocar o aterramento nesse veículo, alguma coisa. Então, sim, não é por causa dos pneus. Olha só, não é por causa dos pneus. É por causa da blindagem eletrostática que ocorre aqui, tá? E quando a gente eletriza algum objeto que seja pontiagudo, imagina, gente, eu ter essas cargas elétricas distribuídas num objeto pontiagudo. Mas eu tô falando de muito pontiagudo. Tá, então aqui eu desenhei, olha só, você tá vendo que aqui existe uma quantidade muito grande de carga elétrica, tá? Olha aqui essa região. É muita carga elétrica distribuída aqui. Quando você tem uma alta densidade de carga elétrica, uma quantidade muito grande de carga elétrica em uma região, você consegue afirmar que o campo elétrico nessa região de ponta, ele é muito intenso, tá? Então, aqui ele vai ter um campo elétrico muito grande. Então, vou colocar aqui muito intenso. E aí, o que que isso causa, tá? Se a gente estiver falando de um para-raio, por exemplo, você pode ter uma ionização do ar, ou quebrar a rigidez dielétrica do ar. Nossa, o que que isso quer dizer? Que o ar, em vez de ser isolante, ele passa a ser condutor devido à alta quantidade de cargas elétricas que tem aqui. Então, se tiver descargas elétricas, ele vai puxar essas descargas elétricas para essas regiões aqui, tá? Então, as descargas elétricas ocorrerão principalmente aqui. E aí, o que que acontece nos para-raios, por exemplo? Ele é ligado lá ao centro da Terra, né? Para que essa descarga elétrica seja feita de forma segura. E se a gente tiver, então, que é a outra pergunta, numa tempestade a gente se aproximar de uma árvore. As árvores, elas comportam como... Ô, Senhor, meu verde!
elas se comportam como se fosse o para-raio. Elas tendem a formar essas regiões pontiagudas que vão trazer a carga elétrica, mais cargas elétricas situadas nessas regiões aqui. Então, você vai ionizar o ar aqui perto e vai fazer com que os raios caiam principalmente próximo em regiões de árvore. Então, você bobo, vai ficar perto? Não, né? Vai para longe. O lance numa tempestade é você ficar sempre longe de árvores, não seja você o objeto pontiagudo também, então não vai ficar em pé numa praia. Se você não tem para onde correr, te agacha, fica abaixadinho, tá? E evita formar essas regiões assim pontiagudas, tá? E é por isso, então, certo? É por isso que não devemos ficar próximo de árvores, para evitar que formar essa grande regiões de cargas aqui, tá? Que atraem as descargas elétricas.